Olá, pessoal! Aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre o processo de inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Pessoal, eu costumo brincar que existe legislação para tudo nessa vida. E para você atuar como médico veterinário não é diferente. Você precisa cumprir a primeira regra, que é estar registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária do estado em que você está atuando. Então, para isso, a gente tem a resolução número 680 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, de 15 de dezembro de 2000, que determina aí quais são as regras, as normas para que seja realizada a inscrição nos conselhos regionais de medicina veterinária. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre isso, a primeira coisa que diz essa resolução, é quem precisa se inscrever no conselho. Quem precisa estar inscrito no conselho? Qualquer médico veterinário formado que deseja atuar, utilizando o seu diploma de medicina veterinária. Aí muitos de vocês vão dizer assim, não, mas eu não vou atender em clínica, eu não preciso me registrar no conselho. Muito se engana, porque tem muitas atividades, que a gente atua e que são de exclusividade do médico veterinário. Então, você precisa, sim, estar inscrito no conselho. A não ser, por exemplo, você se formou e aí viu que não é nada disso que você quer para sua vida, você quer trabalhar com moda, você vai abrir uma boutique. Você não precisa do seu diploma de médico veterinário para isso. Se você não quiser se inscrever no conselho, você não precisa, porque para você ser proprietário de uma loja, você não precisa ser médico veterinário, atuar como médico veterinário. Olha, eu fiz medicina veterinária, mas eu sinto que o que eu quero mesmo é virar chefe. Eu vou abrir um restaurante, eu vou fazer pratos maravilhosos, deliciosos. Você também não precisa do seu diploma de médico veterinário para isso. Você não precisa estar inscrito no conselho. Por outro lado, se você, como eu, deseja então lecionar, você precisa sim do seu título. E aí, por conta disso, você precisa obrigatoriamente estar inscrito no conselho. Você vai fazer qualquer cargo, qualquer função que seja privativo da medicina veterinária, você tem que estar inscrito no conselho. Aqui, pessoal, faço um adendo, porque o conselho, ele contempla médicos veterinários e zootecnistas. Então, vocês vão ver que na grande maioria dos artigos está citando medicina veterinária e zootecnia. Mas vamos lá. Não, eu não preciso. Eu estou fora dessa categoria toda porque eu tenho uma propriedade e eu vou trabalhar na minha própria propriedade. Eu não preciso de estar inscrito no conselho. Precisa sim, porque diz aqui, qualquer atividade em propriedade rural própria, do médico veterinário também precisa, Por quê? Se você vai trabalhar numa atividade, numa propriedade de uma outra pessoa, você está atuando como responsável técnico. Então, muita gente pensa, a propriedade é minha, não vou precisar. Vai precisar, sim. Ou qualquer outra coisa, então, que exija formação em medicina veterinária ou zootecnia. Bom, então vamos lá. Me formei e agora não faço ideia do que eu tenho que fazer para me inscrever no conselho. Então, o primeiro passo, antes mesmo da gente analisar a legislação, eu preciso encontrar a delegacia regional mais próxima que eu tenho, da cidade que eu vou atuar, Então, ou da cidade que eu moro. Então, é fácil, só vocês procurarem, no site do conselho, e ele vai ter lá todas as delegacias regionais que a gente tem no estado, você procura a mais próxima para você. E aí você vai chegar lá com os seguintes documentos. Primeiro, você tem que preencher, e protocolar um requerimento
de inscrição, no qual você se compromete com o presidente do conselho, você se compromete de que todas as informações que você está colocando nesse requerimento são verdadeiras. E aí você junta alguns documentos. Bom, o requerimento está aqui. Então, observem, né, que o requerimento vai pedir aí dados pessoais, né, suas informações pessoais, a sua documentação, dados sobre a sua formação, sobre a sua atividade profissional e se você, porventura, está inscrito aí em outro conselho, né? Se você tem algum aperfeiçoamento profissional, você também precisa detalhar aqui. E aí, os documentos que eu falei para vocês, pessoal, coisinha pouca, olha só isso. Vamos lá, então você precisa dos seus documentos pessoais, RG, título, comprovação de que você participou, né, de todas as eleições. Aqui, se você tiver alguma dificuldade, é só você procurar o cartório eleitoral e emitir um documento que você está em dia com as suas obrigações eleitorais. Porque às vezes o pessoal acaba perdendo, né, comprovante de eleição. O CPF, para os garotos, a prova de quitação do serviço militar, 2 fotografias recentes, 3x4, o seu diploma, e aqui dá uma dor no coração, pessoal, porque o seu diploma precisa ficar lá, né, no conselho por um tempo, porque ele será averbado. Eu já falo para vocês sobre a averbação do diploma, mas dá uma dorzinha no coração, assim, né, aquele medinho de acontecer alguma coisa com o seu diploma. Bom, o tipo sanguíneo e o fator RH, e aqui você realmente precisa de uma comprovação. Não serve chegar e falar assim, olha, eu sou O positivo, eu sou AB negativo. Você precisa de uma comprovação. Então, ou você faz a testagem em um laboratório, ou você utiliza aí, por exemplo, o comprovante da doação de sangue, né, que menciona o seu tipo sanguíneo. Gente, o mais importante, o comprovante das taxas de inscrição. Se você nem pagou, não adianta você ir lá no conselho, né? Então, primeiro você comprova que você pagou, depois você apresenta aí a ficha de inscrição, o formulário de inscrição, depois os outros documentos, tá? Embora ele não seja o primeiro na lista, né? Mas ele é o primeiro que você precisa fazer, é o primeiro passo. Bom, alguns estados exigem aí o exame da prova do conselho, tem estado que não exige, tem estado que exige, e a gente fica aí nessa briga judicial. O que acontece é que em alguns estados tem liminares, né, impedindo que essa prova seja realizada, mas fiquem atentos porque a regrinha principal é que haja a prova do conselho, tá? Então, para quem ainda está na graduação, prepare-se, né, para a hipótese de ter que realizar a prova do conselho. E, em alguns casos, se você cursou residência, o comprovante da sua residência. Bom, pessoal, então, o conselho estabelece que você precisa apresentar os documentos originais, ou, no máximo, aí, uma fotocópia autenticada. Normalmente, né, a gente apresenta os originais, eles mesmos fazem as cópias e carimbam, fazem a autenticação, né, eles mesmos desse documento, dizendo que confere com o original. Se você não levar todos os documentos, ficou faltando o meu comprovante de eleição. Não dá entrada na inscrição no conselho, tá? Não inicia o processo. Então, você tem que estar com tudo pronto, senão você vai voltar um outro dia e recomeçar do zero. Eu iniciei o processo, mas por algum motivo ele não foi aprovado. Se isso chegar a acontecer, o conselho devolve para você o valor que você pagou da inscrição, tá? Se chegar a acontecer da sua inscrição não ser aprovada. Em relação ao seu diploma, pessoal,
ele tem que vir obrigatoriamente de um curso que seja reconhecido pelo órgão competente, de um curso reconhecido pelo MEC. E aí, quando se inicia, né, esse processo de inscrição no conselho, nesse momento, seu diploma original, ele fica retido no conselho e o conselho vai averiguar, né, se esse diploma é verídico ou se porventura houve alguma fraude. Sendo verídico, né, sendo aprovado o diploma, esse diploma será averbado. O que é isso? Vai haver, então, um carimbo no verso do seu diploma dizendo: o presente diploma foi apresentado nesse conselho para registro nesse CRMV e o local, a data em que ele foi verificado e a assinatura do presidente. Então, é por isso que o diploma fica retido, né? Mais ou menos, aí depende do prazo, mas costuma gerar em torno de um mês, mais ou menos. É o prazo que o conselho costuma gastar aí para dar andamento ao processo da sua inscrição. E esse é o carimbo que eu mencionei para vocês. Esse carimbo, então tem algumas normas, né? Acho que são detalhes demais, a gente não precisa entrar nisso, né? De tamanho que esse carimbo tem que ter. E esse carimbo vai no verso do seu diploma, significa então que o seu diploma foi reconhecido pelo conselho, ele foi averbado pelo conselho. Então, pessoal, dando andamento aí ao processo de inscrição de vocês, uma vez que esse processo tenha sido aprovado, vocês vão receber a cédula de identidade profissional de vocês. O que é isso? É a carteirinha profissional de vocês, a carteirinha do conselho. E essa carteirinha ela vem com um número de inscrição. Esse número de inscrição vai acompanhar vocês pela vida toda, tá? Ele é ad eterno. Bom, essa carteirinha, ela é então confeccionada pelo conselho, tá? Nas cores verde e branca. Tem as medidas dela, né? 9,5 por 6,5. Mas também isso quem precisa saber são os emissores da carteirinha. E aqui tá, pessoal, a nossa cédula de identidade profissional, né? A carteirinha do Conselho de Medicina Veterinária. Então, por que existem essas medidas, padronização de cores? Porque nós temos, até o momento, 27 conselhos regionais de medicina veterinária no país. Um para cada estado e mais um para o Distrito Federal. Então, pessoal, se o Conselho Federal não estabeleceu uma ordem, cada um fica de um jeito, né? Então, é por isso que o Conselho padroniza tudo. Padroniza o carimbo, que vai por atrás do nosso diploma, padroniza o modelo da carteirinha, tá? Bom, então, vou aproveitar então que o modelo tá aqui, né, e mostrar para vocês, olha, aqui vai ficar a nossa foto. Ai, senhor, a foto, né? Foto de documento sempre acaba com a nossa vida. Então, quem não é muito fotogênico, por favor, se prepare com antecedência, né? Leva uma foto bem apresentável. Ele tem aqui uma borda na cor verde. Vocês conseguem observar um V aqui, né? Indica que é uma carteirinha de veterinário, médico veterinário. Como eu mencionei para vocês, os zootecnistas também fazem parte desse conselho. Então, caso for uma carteirinha de zootecnista, a gente vai ter um Z aqui. E aí, tem todos os dados pessoais, né? E o número de inscrição no conselho. Lembrando, pessoal, que muitos lugares aceitam as carteiras profissionais como carteira de identidade. Então, se vocês quiserem, vocês podem, eventualmente, utilizar aí só o documento profissional. Bom, pessoal, ainda falando sobre, né, o modelo da carteirinha, aquele local onde a gente coloca a foto, o conselho, na verdade é o conselho que cola a nossa foto lá, eles vão colocar um carimbo que fica metade sobre a foto, metade sobre a carteirinha, para ter certeza mesmo de que ninguém vai fraudar e tentar, por exemplo, substituir a foto dessa pessoa.
E essa carteirinha, pessoal, ela vai valer para a vida toda. Então, por exemplo, se vocês precisarem de uma segunda via, né? Se porventura vocês rasgaram, molharam, danificaram de alguma forma, vocês precisam devolver a carteirinha danificada para o conselho para poder solicitar a segunda via. E a segunda via vem escrito que é a segunda via, tá? Então, essa original, ela é única para a vida toda, tá? Bom, mas eu não tenho como devolver porque porventura eu perdi, né? A carteira foi furtada, alguma coisa desse gênero. Então, nesse caso, vocês precisam fazer um boletim de ocorrência e levar o boletim de ocorrência para o conselho. E aí, nesse caso, né, após isso, vocês solicitam, então, a segunda via. Bom, pessoal, e em relação à transferência? Eu posso transferir a minha carteirinha de um estado para outro? Suponhamos que você tenha feito a sua primeira inscrição no estado de São Paulo e agora você quer mudar de vida, você quer mudar de estado. Você vai para o estado de Minas Gerais. O que você precisa fazer para transferir a sua inscrição para Minas Gerais? Bom, primeiro você precisa juntar aí, né, a sua cópia a sua carteirinha, né, a cópia da sua cédula de identidade profissional, junto com a taxa de pagamento da inscrição, a taxa de pagamento da expedição da nova cédula de identidade profissional, então agora, no caso, a cédula de Minas Gerais, e o seu documento aí de comprovação no exame do conselho, ou no exame do Conselho de Minas Gerais ou do Conselho Federal. Bom, e aí o novo conselho, o Conselho de Destino, né, o CRMV de Destino, ele vai fazer o quê? Ele vai solicitar o seu conselho de origem. Então, no exemplo que eu estou dando para vocês, o Conselho de Destino é o de Minas Gerais e o Conselho de Origem é o Conselho do Estado de São Paulo. Então, o Conselho Regional de Minas vai perguntar para o Conselho de São Paulo: e aí, existem débitos? O Joãozinho está em dia aí com o pagamento das anuidades? Ou existe qualquer outro tipo de débito, né? Existe aí alguma penalidade que o Joãozinho sofreu, por exemplo, decorrente de um processo ético profissional? Se ele teve penalidade, se ele sofreu uma penalidade, ele está cumprindo essa penalidade? Então, se a resposta for não para essas 3 perguntas, não está devendo nada, não foi penalizado, né? Não está cumprindo penalidade. Se for não para essas 3 perguntas, aí sim, o processo de transferência terá prosseguimento. Então, uma vez que esse processo tenha sido aprovado, uma nova cédula de identidade profissional vai ser expedida para vocês. Mas assim, eu não quero fazer transferência, porque eu não vou ficar muito tempo no estado de Minas Gerais. Eu estou indo lá temporariamente, eu não quero nem fazer transferência e nem fazer uma carteira secundária. Quando que isso é possível? Existem 3 ocasiões que você fica dispensado de fazer transferência. 5 asteriscos fluorescentes aqui. A primeira ocasião é quando você vai frequentar exclusivamente um curso de pós-graduação em qualquer nível, né? E esse curso está situado fora da jurisdição do seu conselho. Então, por exemplo, você pertence ao Conselho de Minas Gerais, pertence ao Conselho do Paraná, pertence ao Conselho do Mato Grosso, e você vem uma vez por mês a um outro estado, né, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, para fazer, por exemplo, uma especialização, para fazer uma pós-graduação lato sensu, para fazer um mestrado. Então, nesses casos,
você fica dispensado de fazer a transferência ou de fazer uma inscrição secundária. Mas fiquem atentos que é importante você avisar o seu conselho, né? E de preferência o conselho do estado que você está frequentando, para que não ocorra nenhum mal-entendido e que você não tenha aí que sofrer nenhuma penalidade. Uma outra situação é quando você vai, por exemplo, fazer um estágio. Eu tô indo, vou ficar 60 dias em outro estágio, em outro estado, né? Mas eu estou fazendo isso única e exclusivamente para cumprir um estágio, eu não estou indo trabalhar. Então, nesse caso, você também fica dispensado. E se porventura você atua, né, em universidades ou em escolas isoladas, escolas, por exemplo, técnicas, nesse caso também você fica dispensado de solicitar uma transferência da sua inscrição no Conselho Regional. Bom, pessoal, mencionei agora há pouco para vocês, então, que além da transferência, vocês podem realizar uma inscrição secundária em um outro conselho, né? Isso vai acontecer quando? Quando a sua inscrição primária é em um estado e, porventura, você acaba atuando também, trabalhando também em um outro estado. Ou seja, né, na jurisdição de um outro conselho. Bom, então quando que isso vai acontecer? Quando você precisa solicitar a inscrição secundária. Quando você for trabalhar por um prazo superior a 90 dias na jurisdição de um outro conselho, ou quando a sua atuação nesse outro estado, nesse outro conselho, ela pode até ser eventual, mas ela representa uma certa periodicidade. Por exemplo, assim, você atende 2 vezes por mês no estado do Paraná, né? E aí o seu registro não é de lá. Mas como é periódico, a cada 15 dias você vai lá e faz um atendimento, por exemplo, de uma especialidade, você precisa também solicitar essa inscrição secundária. É muito comum isso acontecer, por exemplo, em pessoas que moram próximo à divisa do estado, né? Então ela acaba atuando aí, atendendo em cidades próximas que já fazem parte de um outro estado, né? Da jurisdição de um outro conselho. Ou, por exemplo, pessoas que trabalham em multinacionais, né? E aí, por conta disso, acabam dando assistência também para propriedades, para estabelecimentos aí que estejam fora do estado. Nesse caso, pessoal, o que você precisa fazer? Você já tem a sua cédula de identidade primária, né? Então, você vai solicitar a cédula de identidade profissional secundária. Para isso, você vai pagar a expedição da cédula, né? Vai pagar a anuidade referente a essa inscrição secundária, e aí essa anuidade secundária o valor que você vai pagar por ela vai ser apenas a metade. Então, vamos esclarecer as coisas até o momento. Você está inscrito em um conselho regional, por exemplo, no estado de São Paulo, e você paga a anuidade completa por isso, 500 e tralalá reais, por exemplo. E aí, a anuidade da inscrição secundária, você vai pagar a metade desse valor. Então, por exemplo, se for 500 reais, você vai pagar mais 250, tá? 500 da sua anuidade primária e 250 no caso da anuidade secundária. Tô indo pouco trabalhar nesse outro estado aí, não fiz o cancelamento da minha inscrição e não tô a fim de pagar. Tudo bem, o seu débito vai para dívida ativa, perdão. Então, fiquem bastante atentos em relação a isso. Uma vez que você se inscreveu no conselho, você tem que efetuar o pagamento da anuidade. Isso todos os anos. Se você não efetuar esse pagamento, você estará inscrito na dívida ativa da União. E só mais um detalhe, é que a sua carteirinha secundária, ela vai receber um S no final. Mas e se eu quiser, depois de um tempo, fazer a transferência? Eu não quero mais que essa carteira seja secundária.
simplesmente você vai manter o mesmo número, mas ela vai perder o S. Pessoal, aqueles indivíduos que nós mencionamos que, por exemplo, vão fazer um estágio, vão fazer uma pós-graduação ou vão lecionar em outra instituição, eles também ficam dispensados, então, da inscrição secundária, que foi o artigo 9º que nós vimos agora há pouco. E aí, quem porventura descumprir isso, né, estiver atuando realmente na jurisdição de um outro conselho regional, sem efetuar a inscrição secundária, sem efetuar pagamento, pode sofrer aí, ficar sujeito ao pagamento de multa, tá? Em relação, né, a essa transgressão. E aí, essa multa ela é cobrada aí de acordo com o índice vigente na época. E considerando, então, que está tudo correto, que você realizou a inscrição secundária, ela foi aprovada, e após ter sido aprovada, então, vai ser emitida a cédula de identidade secundária, também nas cores verde e branca, tá? Essa cédula. E essa cédula, então, a única diferença que ela terá para a cédula original é que ela vai ter um S indicando que é uma cédula secundária. Então, no final, né, do seu número de inscrição no conselho, vai vir um S, apenas isso. Bom, pessoal, e os médicos veterinários militares, né? Então, existe um capítulo só para eles nessa resolução, que diz o seguinte: se você for médico veterinário militar e atuar exclusivamente como médico veterinário militar, né, apenas na condição militar, você fica isento do pagamento de anuidade. Porém, isso não é automático. Não, você passou no concurso para médico veterinário do Exército, da Polícia, né? Isso não é automático. Você não fica livre da anuidade instantaneamente. Você precisa requerer isso, né? Você tem que solicitar isso no conselho. E a partir do momento que você se desligar do serviço militar, né, você perde esse benefício. Então, você tem que voltar a efetuar o pagamento das anuidades. Eu sou médico veterinário militar há 3 anos e só agora eu fiquei sabendo disso. Eles vão estornar o meu dinheiro? Não, o que você pagou, pagou. A isenção começa a valer a partir do momento que você efetua a solicitação, tá? Se porventura você receber qualquer tipo de processo ético enquanto médico veterinário militar, o conselho ele comunica todos esses processos éticos que você sofrer para a autoridade militar. Então, se você atua no Exército, isso vai ser comunicado para o Exército. Se você atua na Polícia Militar, por exemplo, isso será comunicado à Polícia Militar. Bom, pessoal, então agora no capítulo da identificação profissional, ele diz o quê? Que todos os médicos veterinários em atividade no Brasil ou no exterior são obrigados a apresentar a sua identificação profissional, tanto nos cartões de visita, quanto nos atos profissionais. O que é um ato profissional? Receituário, laudos, né? Tudo isso são aí atos profissionais. Ou se porventura você vier a fazer uma publicação de um assunto técnico, você tem que se identificar abaixo. Então, mencionei para vocês que nesse conselho estão contemplados médicos veterinários e zootecnistas. Então, você vai colocar lá, médico veterinário João dos Santos, CRMV, tracinho, o estado em que você está inscrito. Então, CRMV, MG significa Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Número 25003, se for a sua inscrição principal. A sua inscrição secundária, então, vai estar lá, CRMV, PR, indicando Paraná,
número 30.412S, porque é a sua inscrição secundária. E se for zootecnista, valem essas mesmas regras, só que no fim do número vem o /Z, indicando que é zootecnista. Zootecnista secundário, então, vai ter o /Z e o S, entre aspas, né, dizendo que é uma inscrição de zootecnista secundário. E se eu quiser cancelar a minha inscrição no conselho, eu posso? Posso, né? Você resolveu mudar de vida, agora você vai fazer design de interiores. Você não precisa mais da sua inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Você quer trabalhar com qualquer outra profissão, né? Que você não vai mais utilizar a sua inscrição no conselho. O que eu preciso fazer? Você precisa, então, escrever um requerimento, né, para o presidente do conselho, especificando os motivos pelos quais você está pedindo esse cancelamento. Você vai declarar, então, que não exerce sua profissão de médico veterinário e que não irá exercê-la durante o período do cancelamento. E aí, você entrega, juntamente com tudo isso, a sua carteirinha do conselho. A partir desse momento, né, a sua inscrição no conselho será cancelada. Vai ser cancelada, claro, né? Após o processo de cancelamento ser aprovado. E aí tem algumas coisas ainda antes desse processo ser aprovado. A primeira delas é que a anuidade, ela é devida, inclusive, no mês que você solicitou a anuidade, o cancelamento. Então, vejam, você solicitou o cancelamento em abril. Eu preciso pagar a anuidade do ano todo? Não, você precisa pagar a anuidade dos meses em que você atuou como médico veterinário. Então, de janeiro a abril. Então, é feito um cálculo, né, referente aí aos meses em que você atuou. Além disso, você não pode estar com nenhum débito no conselho. E débito não pense apenas no sentido financeiro. Pense também no sentido de processo ético que você pode ter sofrido. Então, se é um indivíduo que eventualmente sofreu um processo ético e está cumprindo uma penalidade, ele não vai ter anuidade cancelada, a inscrição cancelada, enquanto ele não cumprir suas penalidades. Então, você não pode ter nenhum tipo de débito com o conselho para solicitar o cancelamento da sua inscrição. Uma outra situação em que é possível solicitar o cancelamento é quando você se aposenta, né? Se você está aposentado e definitivamente não vai mais atuar, você solicita então o seu cancelamento. De novo, você precisa fazer uma declaração, né, dizendo que não vai exercer a profissão. Se porventura você retornar à sua profissão, aí a sua inscrição vai ser reativada. Você tem que estar em dia com o conselho, não pode estar respondendo nenhum processo ético-disciplinar, não pode estar cumprindo nenhuma penalidade. E, claro, você tem que provar que você está se aposentando, né? Então, apresentar aí um documento que comprove a sua aposentadoria. Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, se porventura a sua carteirinha profissional for extraviada, roubada, você perder essa carteirinha, de alguma forma ela for inutilizada, você pode solicitar uma segunda via, mas ela vai vir descrita lá que é segunda via, tá? Então, a sua original é única para sempre. Se você precisar solicitar uma nova, ela vem com a descrição segunda via. Bom, pessoal, agora algumas disposições gerais sobre a inscrição, né, no Conselho de Medicina Veterinária. A primeira é que você tem obrigação de manter os seus dados atualizados junto ao Conselho
de Medicina Veterinária, né? Conselho Regional de Medicina Veterinária. E isso inclui o endereço, tá? O endereço você precisa, toda vez que você efetuar uma mudança de domicílio, você precisa informar o conselho. Nossa, mas por que eu preciso disso? Porque tudo chega na sua casa, né? Então, assim, as revistas que o conselho te enviar, os documentos que o conselho te enviar, os boletos vão chegar na sua residência, no seu endereço. Então, você precisa manter isso atualizado. Se porventura você for ficar fora do país por um período aí de 1 ano ou mais, você também precisa comunicar ao conselho por escrito. Então, por quê? Porque se eventualmente ocorrer qualquer coisa, o conselho já foi informado. Pessoal, se porventura uma pessoa que acabou de se formar for pega trabalhando sem ter a inscrição no conselho, o que vai acontecer? Primeiro que essa pessoa vai ter que pagar multa. Segundo, que o conselho vai denunciar essa pessoa no Ministério Público por exercício ilegal da profissão. Como exercício ilegal da profissão se eu sou médico veterinário? Você é um médico veterinário que não está autorizado pelo conselho, não está autorizado ainda a atuar. Então, isso também é exercício ilegal da profissão, tá? Então, fiquem bastante atentos em relação a isso. Recebeu o diploma? Pretende atuar? Vai diretamente para o conselho realizar a sua inscrição. Bom, quando a gente vai então realizar a primeira inscrição, né? Ou, por exemplo, vai fazer uma inscrição secundária, aquela regrinha da proporcionalidade fica valendo. Então, vejam bem, se você se formou em julho, recebeu seu diploma em agosto, quando você for realizar a sua inscrição, você não vai pagar a anuidade do ano como um todo. Você vai pagar de agosto a dezembro, porque são os meses que você vai atuar. Não vai ficar tão barato, porque lembra que você tem que pagar também a taxa de emissão da carteirinha, né? Mas ainda assim é uma taxa proporcional. Na prática, então, pessoal, vou dar um exemplo para vocês do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Então, o primeiro passo que vocês vão fazer é, por exemplo, acessar o site desse conselho e buscar as informações do que é exigido lá realmente. Então, os documentos são os mesmos que eu mencionei para vocês, mas no momento o Conselho Regional do Estado de São Paulo não está exigindo exame profissional. O que é necessário, então, realizar para iniciar a inscrição no CRMV? Então, juntar todos os documentos que a gente já mencionou no começo do vídeo e aí efetuar o pagamento da expedição da cédula, da expedição da carteirinha propriamente dito, efetuar o pagamento da taxa de inscrição e da anuidade proporcional. Então, lembrando que quem fizer a inscrição em janeiro vai pagar o ano todo, quem fizer a inscrição em outros meses paga daquele mês até dezembro. E aqui algumas observações. A primeira delas, pessoal, é que a cédula de identidade, ela só é entregue mediante a participação em uma cerimônia, tá? Então, é realizada uma cerimônia no conselho para a realização, então, para a entrega, perdão, dessas cédulas de identidade profissional, dessas carteirinhas profissionais. E você fica sabendo dessa cerimônia, eles te avisam, né? Você recebe uma convocação por e-mail que vai informar o local e a data dessa entrega, dessa cerimônia. Um outro detalhe, pessoal, é que naquela lista de documentos que eu mostrei para vocês, você não pode usar a Carteira Nacional de Habilitação para substituir o RG ou o CPF. Você precisa apresentar esses documentos originais. Lembrando de novo que se você não estiver com a documentação completa, não se inicia o processo de inscrição,
E lembrando de novo que se você deixar de exercer a profissão, ou se você se aposentar, você tem que solicitar o cancelamento, porque senão continua gerando a anuidade. E se você não efetuar o pagamento, é um débito com a União. Bom, pessoal, essas são as referências utilizadas, então, na nossa aulinha de hoje. E quaisquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Até a próxima!